amores! Vamos começar nossa aula de matemática. Então, na aula de ontem, nós conhecemos a unidade de milhar, né? Então, nós vamos continuar fazendo atividades, exercícios com a unidade de milhar. Depois, como eu já tinha explicado, vocês vão ver, né? A quinta ordem e a sexta ordem. Por enquanto, nós estamos na quarta ordem da segunda classe, que é a classe dos milhares, certo? Então, vamos conhecer mais números da ordem da unidade de milhar. Eu quero que vocês peguem os livros de matemática de vocês, tá? Coloquem na página 7 pra gente acompanhar, certo? Ó, página 7 do livro de matemática, tá? Vamos lá. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, um instituto ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o Brasil tem 1.192 espécies de fauna brasileira ameaçadas de extinção. O que quer dizer fauna? Fauna são as espécies característicos de cada região, de cada bioma brasileiro. Isso vocês vão estudar, acho que no quarto ano, vão ver quais são os biomas e quais são os animais específicos de cada região, tá? Vamos lá. Ficou curioso? O Brasil é um dos países com maior diversidade de espécies de fauna no mundo. O que quer dizer diversidade? Variedade. Então, o Brasil tem várias variedades de animais. São várias espécies de passarinhos, de raposas, de coelhos, de elefantes, tá? Alguns dos animais encontrados no Brasil não existem em outras partes do mundo, como a arara azul. A arara azul é uma ave característica do Brasil. Em nosso país, vivem mais de 120 mil espécies de animais, entre mamíferos, aves, anfíbios, peixes, répteis e insetos. Devido a problemas ambientais, como o desmatamento das florestas, a poluição das águas, o comércio ilegal de animais e a caça predatória, tem contribuído para o empobrecimento da nossa fauna. Ou seja, né, o desmatamento, a caça ilegal, né, está contribuindo com que a fauna brasileira ela comece a diminuir. Algumas espécies estão sendo ameaçadas de extinção, algumas até já estão em extinção por conta dessa caça predatória que é ilegal, tá? Então vamos lá. Observe como podemos representar o número 1122. Então, 1122 é um número que o meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente registrou, né? Que são o número de espécies de fauna que estão ameaçadas de extinção. Então, nós temos 1122. Vejam aí que ele está representado no material dourado, que são esses blocos dourados, no ábaco e no quadro valor de lugar, tá? Então, nós temos duas unidades, certo? 90 dezenas, 100 que está na casa da dezena, da centena e 1000 na unidade de milhar, tá? Então, quando vocês forem fazer a decomposição, podem decompor de acordo com o valor posicional, que é 1190 mais 2, e podem decompor também de acordo com a casa, com a classe e a ordem, né? Colocar uma unidade de milhar, uma centena, 9 dezenas e 2 unidades. Então, assim como a fauna,
Nossa flora também tem espécies ameaçadas de extinção. São mais de 2.300 espécies nessa condição. A flora é diferente da fauna, tá? A fauna são os animais. Flora são os vegetais, algumas árvores, algumas plantas, certo? Flora é o conjunto de plantas próprias de uma região. A flora é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente. A vegetação do nosso país é riquíssima e nos fornece matéria-prima para a produção de itens essenciais para a nossa vida. No território brasileiro, existe uma enorme variedade de plantas. São mais de 46 mil espécies conhecidas de vegetais. Porém, mais de 2.300 espécies de vegetais estão ameaçadas de extinção em nosso país. Muitas plantas da flora brasileira servem como alimento em nossa mesa. Alguns exemplos: a mandioca, o abacaxi, caju, goiaba, jabuticaba, pitanga, castanha do Pará e muitas outras frutas regionais, como açaí, cupuaçu e buruti. Então agora a gente vai ver como colocar o número 2.300 representando no material dourado, no ábaco e no quadro valor de lugar, que é basicamente a mesma coisa quando vocês representaram o número 1.192, tá? Vejam, então nós temos no material dourado um bloco inteiro, certo? Que é esse daqui que você vai mostrar com a caneta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um bloco inteiro, esse daqui, representa 1.000. Ele todinho, um cubo inteirinho, ele representa 1.000. Se eu tenho 2 cubos, então eu vou ter 2.000, certo? E uma única placa, que é só um lado desse cubo, que é esse daqui, um lado, ele representa 100, tá? Então, se eu tenho 3 placas de 100, eu vou ter o número 300. Como representar esse número no ábaco? É só colocar ele em cada ordem correspondente à sua classe, tá? Se eu tenho o número 300, 300 pertence à classe das unidades simples. Então, vai ser o quê? 3 centenas. 2.000 pertence à quarta ordem, que é da segunda classe, a unidade de milhar. Então, vou colocar 2 anéisinhos na unidade de milhar e 3 centenas da centena simples. Assim, eu tenho 2.300. E no quadro valor de lugar, é só colocar ele no lugar certo, onde vocês já conhecem os nomes das ordens, e é só colocar no quadradinho indicado pelo nome de cada ordem. 2 unidades de milhar, 3 centenas, 0 dezena, 0 unidade. Como é que lemos? 2.300. Agora nós vamos para a atividade, certo? Coloquem na página 9 do livro de vocês, para a gente fazer aí o jogo rápido. Vamos lá. Escreva como se lê cada número a seguir. É como se lê, certo? Por extenso, vocês vão escrever o nome do número. Vamos ler com tia, para vocês prestarem atenção e ter a noção de como escrever, tá? 1.284, letra B. 2.045. Então, vocês vão escrever da forma como vocês falam. Qual é o nome do número? 1.284. Letra B. 2.045. Letra C, 4.907. Letra D,
3.600. Letra E, 5.163. Viu como é fácil? Agora prestem atenção na escrita, tá? Segunda questão. Complete na reta numérica os números que estão faltando na sequência de unidades de milhar exata. Ou seja, são os números exatos, terminados em 0, tá? Nós já temos 0. Depois de 0, vou para 1.000. Depois de 1.000, qual é o número seguinte? Depois, aí no meio eu tenho 300. 2 quadradinhos que estão vazios. Aí depois de 3.000. Depois, aí tenho 6.000. Depois de 6.000. Depois, até chegar a 9.000, tá? É só lembrar de contar. Como é que a gente conta de 1 até 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tenho aí uma reta numérica de 0 a 9.000, qual é o número que vem depois do 0? 1. Aí eu tenho 1.000. Depois de 1, qual é o número que eu tenho? 2. Então, se na reta de vocês tem 1.000, qual vai ser o segundo número? 2 o quê? E assim até chegar no último número para completar a reta numérica. Combinado? Então, meus amores, ó, tia Ivla quer que vocês façam. Vocês já devem estar cansados de ouvir tia Ivla falando isso direto, na verdade. De ver tamanho de letra, nem muito grande, nem muito pequena. Vejam o espaçamento quando vocês forem escrever. Em cima da linha, ó, em cima da linha que se escreve, viu? Não é aquela letrinha flutuando, não. Tô andando, ai, vou pra cima, vou pra baixo, não. Nem embaixo da linha e nem em cima, nem acima. Tem que ser, ó, retinho. Combinado? Ó, um beijo, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo de amanhã. Tchau!